Peraí, deixa eu... As duas já estão ao vivo. Pronto, boa noite a todos, a paz do Senhor, irmã Érica. Louvamos a Deus, né, por ter aceitado esse convite da nossa UAF, né, com mais um estudo da Revista da Vida Cristã. Como estamos no mês da família, né, o pastor tem dado vários estudos sobre a família, e hoje vamos estar falando Família, um projeto de Deus, né? Louvamos a Deus. Seja bem-vinda, né, à live da nossa igreja. Seja bem-vinda todos os irmãos que estão aí conosco, né, as irmãs que estão aí conosco, os irmãos da igreja, o nosso grupo da UAF, né, de Jardim Cruzeiro, as outras UAFs. Muito obrigada, assim, a todos, né? Sejam todos bem-vindos. E a irmã Érica, como tem passado esses dias aí com essa quarentena? Graças a Deus. A paz do Senhor para todos aqueles que estão me escutando, me ouvindo. Graças a Deus, né? Deus tem cuidado de nós. Como eu estava dizendo ontem, numa live que a gente participou de esposas de pastores, né? Tem sido um tempo de desafio, mas nós ouvimos uma palavra ontem que, para mim, resume muito isso tudo que está acontecendo. É uma pausa com propósito, né? É um tempo que o Senhor tem nos dado de pausa, mas um tempo também da gente entender quais os propósitos de Deus para a nossa vida, o que Deus quer, ouvir a voz do Senhor e estar aí realmente confiando nele, né? É um tempo de tantas incertezas, mas um tempo de confiança no Senhor. E esse tem sido o propósito aí, tá? E para mim é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. E as crianças também, o pastor Anderson? Estão bem, as crianças, né, nos desafios das aulas virtuais, nos desafios de estar em casa, mas graças a Deus está caminhando bem. E orar para esse tempo passar e realmente para o Senhor sarar a nossa terra. Amém. E a igreja lá abriu algum tempo? Tá tendo culto normal ou só pelas lives mesmo? Não, aos domingos, de manhã, está sendo presencial, e domingo à noite, terças e quintas, os estudos e as palavras online, mas no domingo de manhã tem se encontrado, tem sido presencial, de 9, mais ou menos, até às 11, mais ou menos assim. Nós somos uma igreja que tem muitos idosos, né? E até pela questão de cuidado, pela questão de mobilidade, de manhã ficou mais tranquilo. Então, de manhã faz classe única, mas a gente tem se reunido aos domingos de manhã. Muito bem, manda lembrança a todos. Vamos orar, né, para assim iniciar o nosso estudo. Estarei orando e logo depois a irmã vai começar com o estudo, aí eu vou estar saindo da tela. Só vai ficar a nossa irmã Érica, amém? Amém, Senhor, Deus e Pai, glorioso eterno Deus, santo é o teu nome, Pai. Ó Deus, a Ti queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, ó Pai. Nesta hora, Senhor, apresentamos a vida da Tua filha em Tuas mãos, Senhor, apresentamos a sua família, o seu lar, que o Senhor possa estar, sim, ó Pai, cuidando de cada um, ó Pai, dos seus familiares. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um estudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de estar, sim, ó Pai, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Continua, Deus, a falar conosco nesta noite, ó Pai. Toma cada irmão, ó Deus, que está assim, ó Pai, ouvindo, que assim estará ouvindo, Deus, este estudo, ó Pai, que possa ser, ó Deus, para a nossa edificação, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém. Então, tá com a irmã agora, passa a palavra para a irmã, que ela estará assim, né, assim, ministrando o nosso estudo nessa noite. Ok, eu quero cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor, as irmãs da nossa igreja do Jardim Cruzeiro, dizer que é um privilégio, né, estar aqui compartilhando com vocês nessa noite o estudo que tem por título Família, um projeto de Deus, não é? Então a gente começa
a compreender com esse estudo que a família é ideia de Deus, né? A família é algo que nasceu no coração de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo de número 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós já vimos, e nós, à luz da palavra do Senhor, podemos entender que a família é um projeto de Deus, a família foi criada por Deus, e esse projeto de Deus, essa criação de Deus, foi feito para dar certo, porque tudo aquilo que Deus faz é bom. E sem Deus, nada podemos fazer que seja duradouro, né? Então, Deus criou a família com 2 motivos, eles são revelados em Gênesis capítulo 27, a partir do 21, do 28, todo esse discurso aqui, o que diz? O Senhor criou o homem à sua imagem, o Senhor criou, o Senhor viu essa questão de Adão e, como um projeto abençoado, criou a família. Então, na família, o homem e mulher, ele pode se interagir, como diz a lição aí, como casal, né, contribuindo para o suporte emocional e o crescimento mútuo, né? E a família é uma oportunidade de crescimento individual e crescimento coletivo. Mas a maneira como essa união é vista aos olhos de Deus, a gente pode constatar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 24, que é o quê? O homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Então, um dos desafios, e eu sempre vou fazer, vou trazer nesse contexto da atualidade, não é? É essa questão, muitas vezes, do deixar, né? A palavra é muito clara. Ele vai se unir e vai deixar. Muitas vezes, alguns conflitos familiares, eles advêm de pessoas que não conseguem fechar a porta do casamento, né? A pessoa não consegue fazer esse estar em um novo padrão emocional e familiar. Então, deixa, muitas vezes, a questão dos pais interferirem na família, tá sempre, às vezes, pedindo opinião a um, pedindo opinião a outro, e às vezes o cônjuge não sabe. Isso, muitas vezes, traz muitos conflitos. Então, a primeira base que a gente pode é entender que o Senhor é muito claro no que ele diz, assim, olha, deixa, constrói uma nova história a partir desse momento. Agora você é um com a sua esposa, você é um com o seu esposo, e começa vocês a construírem uma nova história. Isso não quer dizer que não se pode pedir conselhos, isso não quer dizer que não se pode pedir opinião, mas isso quer dizer que há de se trilhar uma nova história. E aí, dentro desse processo, né, a lição também vai dizer que começa a vir os filhos, né? Alguns casais não têm filhos por opção, outros não têm porque não pode, mas outros ainda são recém-casados e não os têm. Mas a questão é que os filhos na família, os filhos na palavra do Senhor, eles vêm como bênção. Herança são os filhos, né? Herança do Senhor são os filhos. E esses filhos vêm o quê? Como fruto dessa aliança de amor instituída pelo próprio Deus. E aí a gente também pode pensar um pouquinho nessa questão dessa primeira família criada por Deus e trazendo isso para nós, né? Criar filhos não é um processo fácil, né? Cada dia a gente vai aprendendo nesse processo. Ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe, e a gente vai construindo esse processo de filhos. Então, criar filho não é um processo, e aí entra a questão
de uma questão que a gente pode conversar sobre isso. E isso está muito vivo na atualidade, né? Essa questão da dificuldade de se criar filho, da dificuldade dos limites. E aí tem uma frase que diz assim, criar filho não é um processo democrático, pois filhos precisam estar debaixo de uma autoridade saudável. O que eu quero dizer com essa questão? Já trazendo algumas coisas em relação a essa primeira família criada por Deus. Os filhos precisam estar debaixo de uma autoridade saudável. Os pais não podem se abster do processo de educar. E o processo de educar perpassa por uma questão de limites. O processo de educar perpassa por uma questão de dizer não. E a nossa sociedade tem sido uma sociedade onde as pessoas não podem ouvir não. Aos milímetros do não. Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, enquanto família criada por Deus, que filho é bênção, filho é presente, filho é herança. Mas nós temos que ter cuidado como está esse processo desse cuidado com essa herança. Filhos precisam crescer debaixo de um processo de autoridade saudável. E quando eu falo no processo de autoridade saudável, eu estou dizendo no processo de negociação, mas no processo também de se colocar limites. E dentro disso, a gente vai para o primeiro ponto aí, que é a primeira família criada por Deus. Dentro desse contexto, a gente pode entender que os planos de Deus são perfeitos. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo lá em Salmo 128. Nós vamos conversar um pouco sobre essa questão. Salmo 128, ele diz sobre a questão do temor de Deus e a felicidade no lar. A felicidade tem sido um tema, uma pauta constante nesse mundo atual. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma família feliz? Né? Quem não quer estar bem no próprio lar? A gente, às vezes, vê muitas pessoas que não têm prazer em estar na sua casa, não têm prazer em estar no seu lar, mas a nossa casa é lugar de refúgio. O nosso lar deve ser aquele lugar que, quando tudo está uma tempestade, você tem um lugar de refúgio, você tem um lugar de abrigo, você tem um teto. Para além de ser tijolos, paredes, construções, bonita ou não, que a nossa casa seja um lugar de refúgio, de abrigo. E aí Salmo 128 vem dizer assim para nós: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. A gente pode conversar um pouco nessa questão de família como plano de Deus, entendendo, eu vou dividir aqui em 3 aspectos desse Salmo 128. O primeiro, ele vai conversar com a gente, o Salmo, na questão do marido próspero, né? O marido prosperará, ou seja, muitos enfrentam dificuldades, tantas coisas, tantas dificuldades familiares. A gente pode contextualizar e trazer para esse tempo presente o que não tem passado muitas famílias. Instabilidade financeira, a questão profissional abalada por essa questão da pandemia, uma completa incerteza diante do tempo presente. Por isso eu quero conversar com você nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, que a paz do Senhor invada. Que assim como a palavra do Senhor diz que Ele cuida dos lírios, confia no Senhor, que Ele possa cuidar de você, da sua casa, da sua família, porque família é projeto de Deus. Receba essa palavra. E aí, diante disso, até o versículo de número 2 vai dizer dessa questão da postura desse homem. Olha, ele é um homem feliz porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa questão do plano de Deus perpassa desse homem que confia no Senhor. Olha, eu confio.
Eu não estou vendo, mas eu confio. Pode estar faltando, mas eu confio. A situação pode estar completamente adversa, mas eu confio. E aí vai dizer a senhora, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E aí eu creio, e a gente pode entender que esse tudo te irá bem, não é numa questão de negação da adversidade, porque dia mal vem para toda e qualquer família. A palavra do Senhor vai dizer que no mundo nós passamos por aflições, mas diante das aflições nós temos uma segurança, nós temos uma confiança enquanto família. O Senhor está conosco. Nós temos a convicção, olha, o Senhor está no meu barco. E aí esse homem que teme ao Senhor, esse homem que confia no Senhor, como diz Salmo 128, é um homem que diz assim, olha, eu estou com o Senhor está comigo. O Senhor não permite nada além daquilo que a gente possa suportar. Esse homem que teme ao Senhor, ele tem uma postura de segurança para a sua família. Olha, vamos orar, vamos confiar. O Senhor há de intervir por nós. O Senhor há de trazer algo novo para a nossa casa. E aí, a partir do versículo de número 3, a gente fala também não só dessa postura desse homem, a postura desse cabeça da família, mas traz para nós também uma postura dessa esposa. Porque se uma esposa tem um marido que teme ao Senhor, se uma esposa tem um marido que confia em Deus, um marido que segue os preceitos da lei do Senhor, ela é uma esposa que o versículo 3 vai dizer, se tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A sua esposa, ela dará frutos. E aí, essa questão da esposa, a gente pode entender que é aquela esposa que tem alegria de pertencer àquele lar. Ela será como a videira, haverá nela graciosidade, haverá nela alegria. E aí ela no interior da casa, ela floresce. E a gente pode pensar um pouco num artigo que saiu um tempo atrás, que foi feito uma análise das plantas, né? E aí colocaram uma planta num ambiente e uma outra planta num outro ambiente. A planta do ambiente A, nesse experimento, era uma planta que ouvia palavras bonitas, ouvia, planta, que planta linda, viçosa, você vai crescer, vai dar tudo certo, como você é bela. E a planta do experimento B era aquela planta que sempre tinha aquelas palavras de planta feia, não cresce, não vai dar fruto. E aí, esse experimento real da biologia vai dizer para nós que, passado determinado tempo, a planta A, que ouvia palavras de incentivo, ela desenvolveu. E a planta B, que ouvia palavras de desânimo, de você não vai conseguir, a tendência dela foi murchar. Se planta reage ao estímulo, se planta reage com palavras de incentivo e de encorajamento, quiçá nós, seres humanos. E nós, mulheres, e aí trazendo essa questão mesmo para a concepção feminina, nós sabemos o quanto nós somos motivadas ou não pelas palavras. Não é? A neurociência vai dizer dessa questão das mulheres, biologicamente, cientificamente, dessa questão do quanto as palavras podem influenciar no desenvolvimento da mulher. As mulheres são estimuladas por aquilo que elas ouvem. E muitas vezes, o que nós temos ouvido? Quais têm sido as palavras na nossa casa, na nossa família, em especial falando desse contexto de família com os nossos esposos? Mas, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para você, que o Senhor possa restaurar, que o seu lar seja um lar saudável, onde tenha palavras de vida. E se assim não fora, espera no Senhor, confia nele, não desanime o seu coração. E em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer para a sua família essa comunicação saudável, esse linguajar que edifica, que consola, que conforta, que afaga. E essa mulher do Salmo 128, ela tem isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que a esposa no interior da casa, ela é como a videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira à roda da mesa. Ou seja, os filhos saem como fruto dessa família que é saudável e dessa família que teme ao Senhor.
Diante dessa questão, a gente pode entender que o Salmo 128 traz uma postura do marido, uma postura da esposa, que coaduna com o desenvolvimento dos filhos, porque esses filhos são abençoados por esse ambiente saudável e por esse ambiente onde o Senhor é o centro dessa família. E aí, versículo 4 vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, como será feliz e como todo o desenvolvimento da sua família, apesar das adversidades, vai fazer dessa casa uma casa onde a presença do Senhor traz graciosidade, onde a presença do Senhor faz toda a diferença. E aí, isso coaduna, isso desemboca em bênção. Porque vai dizer o quê? Versículo 5, e o Senhor te abençoe e vai ter prosperidade, e aí durante todos os dias da sua vida, e vai ver a sua descendência, vai ver os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Então, uma postura de uma família que se encaixa nos planos de Deus e que teme ao Senhor, é uma postura de uma família onde toda a sua descendência é abençoada. E como eu sempre gosto de frisar, e isso não quer dizer ausência de dificuldade. Mas isso quer dizer segurança, que aquele que cuida da sua casa continua no controle. Continua no controle. E aí, você que está me ouvindo, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei como estão as relações, se precisa ser restaurado, porque muitas famílias têm vivido aquém do projeto original de Deus. Contudo, ainda há tempo de restaurar os vínculos do amor no nosso lar. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma intervenção poderosa no curso da vida. A gente tem vários exemplos na palavra de Deus, onde o encontro com Jesus fez toda a diferença. Casas que Jesus entrou e a situação foi completamente mudada. Casas onde o Senhor entrava e trazia graça, alegria. A gente tem a casa de Zaqueu, onde ele trouxe ali uma diferenciação ética, moral e social daquele homem. A casa daquele homem era uma casa que era vista como a casa de alguém que roubava, né? Moralmente, socialmente, uma questão. Mas o Senhor entrou. A gente pode ver a questão da sogra de Pedro, uma casa que tinha uma enferma, e o Senhor entrou e trouxe a cura para o serviço. E tantas outras casas que o Senhor nos traz na palavra, como uma intervenção graciosa daquele que entra e faz a diferença. Então, chama Jesus para casa. Convida ele, como Jairo convidou e disse: Senhor, vai comigo da minha casa, minha filhinha está à morte. E a palavra diz que quando aqueles homens ainda estavam, Jairo estava ali conversando com o Senhor, já chegaram os homens de sua casa: olha, não incomode mais o mestre, porque não há mais o que fazer na sua casa. Talvez essas pessoas que estão me vendo nessa hora e parece que já não há mais o que fazer na sua casa. Mas o Senhor Jesus é aquele que olha para você, assim como olhou para Jairo e disse: não temas, não temas, não temas. Fazendo a contextualização, como dizer assim, a última palavra é minha, eu ainda não fui, porque quando eu chegar, a coisa vai mudar. Então, quando a gente entra nesse aspecto 2 aqui, família, plano de Deus, Deus é um Deus que se importa com as famílias, ele continua aceitando o nosso gracioso convite, às vezes desesperado como Jairo, diz: Senhor, vai na minha casa. E a gente sabe o que aconteceu, e se você não sabe, eu vou te contar. O Senhor foi com Jairo, o Senhor operou um milagre na sua casa, restaurou a saúde da sua filha, e aquela casa foi uma casa que experimentou da graça, do cuidado e do milagre de Deus. Chama Jesus. Não importa as notícias, não importa se diz não tem mais o que fazer. Chama Jesus, porque família é plano de Deus. E Deus continua se importando e dando todo o valor a essa instituição divina que ele mesmo criou. E aí, a parte 3 aí da nossa lição vai dizer assim: consequências do pecado para a família.
E aí traz essa questão aí de Gálatas, capítulo 5, 19 ao 22, que vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, em consequência do pecado, a nossa família hoje experimenta as consequências do pecado. A nossa família experimenta as consequências desse mal que assolou a humanidade. E aí nós precisamos entender, né, que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que produz em nós o seu fruto, o qual nos permite viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para a felicidade nossa e da nossa família. E a lição vai dizer que foi o pecado que afastou o homem do seu Criador. Consequentemente, a família também sofre os efeitos disso, que propicia o rompimento dos vínculos existentes entre seus membros e a própria dissolução do grupo familiar. E trazendo também, fazendo a contextualização com essas consequências do pecado para minha e para a sua família, a gente pode pensar que nós estamos no contexto da pós-modernidade, né? Nós estamos aí até 2100 na pós-modernidade. E esse homem pós-moderno é um homem que ele se acha o centro. É o homem que olha para si mesmo e olha para aquilo que criou, que olha para a ciência, que olha para o advento da tecnologia, depois da Revolução Industrial, diz assim, olha, eu sou um homem que crio, eu sou um homem que trabalha, eu sou um homem que venço, eu sou um homem que ganho, eu sou um homem que eu não preciso de uma divindade, de uma superioridade que venha dizer para mim o que fazer. E esse homem pós-moderno é um homem que se perde nos seus conceitos, nos seus desejos, na sua moral, e por se perder, nós temos aí toda essa questão que nós vemos na sociedade. Quando nós abrimos os jornais, quando nós ouvimos o noticiário, o que nós vimos? Famílias destruídas, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós vemos o quanto tem aumentado o divórcio, nós temos o quanto tem aumentado a fluidez dos relacionamentos. A minha e a sua família, a família criada pelo Senhor, é uma família que foi feita para durar. Mas a questão das consequências do pecado traz para esse homem moderno e para esse homem pós-moderno toda essa questão do contexto atual. E eu gostaria de enumerar umas delas, né, como consequência. Qual a consequência hoje? O hedonismo é uma das consequências. E o que é o hedonismo? É o prazer acima de tudo. Olha, se me faz bem, se está tudo bem para mim, se me dar prazer, tá certo. Eu não quero saber do outro, eu não quero saber se isso vai prejudicar a minha casa, a minha família. Eu li essa semana uma frase no Instagram que diz assim, é melhor acordar arrependido do que dormir com vontade. Essa frase é a característica exata do homem pós-moderno. O homem que acha que o seu prazer, que a sua vontade está acima de tudo. Olha, eu prefiro acordar, esse homem pós-moderno vai dizer, eu prefiro acordar com a dor na consciência, com o peso, conviver, do que passar vontade. Por quê? O meu prazer, a satisfação das minhas necessidades está acima de tudo. E isso traz consequências para as famílias. Nós temos hoje famílias, mulheres, homens, sofrendo, por quê? Porque o seu cônjuge diz assim, olha, tô bem, fiz isso porque eu quis. É o meu jeito. E aí a segunda questão, que a gente também pode entender, é o relativismo, que tem assolado, enquanto consequência do pecado, as famílias da atualidade. Diz assim, olha, a verdade e a moral são relativas. Depende do contexto que você vê, depende do ângulo que se olha. Olha, porque isso não é bem assim em 2020. E aí começa a relativizar a verdade absoluta da palavra, porque a palavra não é relativo, a palavra é o absoluto. Aquilo que o Senhor fala é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a nossa orientação, é a nossa regra de fé e prática. O mundo passa, as concupiscências do mundo, tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não dá para relativizar. E a terceira questão
que eu trago também como uma das consequências do pecado para a família, é a questão do pragmatismo. Os fins justificam os meios. Olha, eu fiz isso por causa daquilo outro. Ou seja, aquela questão que o cônjuge, ele já não compartilha. Ele diz assim, aí quando você vê, já chegou uma coisa, já comprou. Não, por quê? Porque eu tenho essa necessidade. E aí a gente entra na questão também da meritocracia, né? Diz assim, olha, mas eu trabalho, mas eu faço, então será que eu não posso me dar isso? E aí a gente entra na questão do consumismo. Porque quantas famílias sofrendo questões financeiras, que não para, não tem planejamento, não senta e diz assim, o que agora é importante para a nossa família? Nesse contexto que estamos vivendo, o que agora é prioridade para a nossa casa? Nós precisamos, enquanto família de Deus, termos uma comunicação saudável. Nós precisamos, enquanto família de Deus, não deixar que as obras da carne sejam vivas no seio da nossa família. E aí, como outra questão que eu trago como consequência do pecado para a família, é a questão do secularismo, né? O que é o secularismo? É a rejeição da religiosidade e da atuação da igreja na sociedade para dizer assim, olha, a gente tem que conviver, né? A gente dá o nosso jeitinho, a gente começa a ter cheiro de mundo, forma de mundo, voz de mundo, atitude de mundo, e a nossa casa fica como a gente pode entender que aconteceu com Ló. A palavra do Senhor diz que quando Ló e o seu tio Abrão se separam, ele olha e escolhe para si as campinas. De tal forma que quando o Senhor vai subverter Sodoma e Gomorra em fogo e vai chegar por causa da oração do seu tio para tirar Ló daquele contexto de adversidade, a palavra diz que ele já estava à porta de Sodoma. Ou seja, é quando a nossa casa começa a se alinhar tanto com o secularismo e com o mundo, que às vezes a gente já está sentado à porta do lugar onde o Senhor vai destruir. O que nós temos permitido estar na nossa casa? O que nós temos permitido entrar na porta da nossa casa? O que nós temos convidado para fazer parte da nossa família? Nós precisamos refletir sobre isso. Aquilo que a gente busca diz muito sobre o que a gente é e o que a gente deseja. Qual tem sido as vozes dentro das nossas famílias? O que nós temos ouvido? O que nós temos permitido estar dentro do nosso lar? O que nós temos convidado para dentro da nossa casa? Quando a gente liga a televisão, o que a gente chama para fazer parte da nossa mesa? E será que nós temos sentado à mesa? Ou as nossas cartas do casa aqui, um come no quarto, outro come na cozinha, outro vai... E a gente já não tem tempo de, como diz o Salmo 128, os filhos estão ali junto, à roda da mesa. O que nós temos convidado para estar no nosso lar? Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ordenar o funcionamento da nossa casa, porque família é plano de Deus e família foi feita para ser uma bênção. E dentro desse contexto, como última questão, eu quero trazer essa questão também como um desafio das consequências do pecado para a família, a questão do antropocentrismo, ou seja, o homem e não Deus é o centro de todas as coisas. A gente já não tem a sensibilidade do Espírito para dizer, Senhor, traz a direção. A gente já não para ouvir os planos de Deus, assim, sabe? Escutar. A gente não tem tempo de ter tempo para o Senhor nas nossas famílias. A gente não escuta. A gente não tem tempo de orar. A gente não tem tempo de orar com os filhos, com a família. O culto doméstico. As consequências do pecado. Esse homem pós-moderno é um homem que ele corre tanto atrás de tudo que às vezes ele não tem nada. É o pobre homem que vai atrás daquilo que acha que vai engrandecer e às vezes, então, traz. Tem uma casa legal, tem um carro legal, mas a família está disfuncional. A função
que Deus deu para a sua família, que foi feita como um propósito para ser feliz, para durar, e como um plano de Deus, está completamente disfuncional. Mas chama Jesus, que ele vai, que ele entra e que ele muda situações. E como quarto aspecto aí da nossa lição, vai dizer assim, a ruptura dos vínculos familiares. E vai dizer que por causa do pecado, a família tem passado por tristes mudanças. Os sentimentos positivos de amor, de aceitação, de acolhimento, de incentivo, né, que permite familiares ter aí uma saúde emocional e crescer, tem dado lugar a vários sentimentos negativos, a inveja, a depressão, a questão de competição, que vai degradando essa família. E aí traz para nós aí o exemplo de Caim, né, o primogênito de Adão e Eva, que matou por ciúme seu próprio irmão, Abel. E esse exemplo, diz a revista, que mostra de modo claro como o pecado pode destruir a paz, a harmonia e o amor nesse seio familiar. E a essa altura, né, desse contexto aqui, o pecado já tinha se instalado. E aí, trazendo isso para nós também hoje, fazendo uma conjectura atual desse contexto, a gente pode pensar qual tem sido hoje o perigo para as nossas famílias. Nós somos uma sociedade individualista. Nós somos uma sociedade que há muita facilidade da ruptura dos vínculos. Existe um autor, que a gente chama de Bauman, e ele tem um livro que fala sobre a questão dos relacionamentos líquidos. E vai dizer que esse homem da atualidade é um homem que tem uma fluidez. Os sentimentos escorrem, são líquidos. Aquilo que era sólido no passado, hoje há uma liquidez. E a pessoa diz assim, olha, vamos casar, né? Se der certo, Deus. Se não der, há então aí uma fluidez daquilo que era sólido. Escorre. E a ruptura, há também uma ruptura sentimental. As pessoas não são pessoas que se doam e que se dão em favor do outro. E aí entra lá no que eu falei da questão do hedonismo, que é o prazer pessoal acima de tudo. Então, o homem pós-moderno é um homem que vai dizer assim, olha, eu preciso pensar em mim e depois eu vou pensar naquilo que eu posso fazer. Se tá bom para mim, tá bom. E essa questão dessa ruptura dos vínculos familiares, consequência do pecado, chega nas nossas casas. Então, há alguns perigos muito eminentes da atualidade. E aí, a gente pode dizer, olha, mas claro, não existe famílias perfeitas. A minha família não é perfeita. A sua família não é perfeita. Mas as nossas famílias são abençoadas. A sua família não é perfeita, mas a sua família é abençoada. E é a bênção do Senhor que faz a diferença. É chamar o Senhor para dentro das nossas casas que faz a diferença. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Um dos cuidados que a gente precisa ter também é o perigo das mídias no meio familiar. As pessoas pararam de ter tempo para conversar. Já viu aquela questão que às vezes irrita, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas quanto a isso. A pessoa trabalha o dia inteiro, um dos cônjuges, chega em casa, e é aquele tempo que teria para estar junto, aquele tempo que teria para conversar como foi o seu dia. Olha. O que você falou? Como é que é? Já não tem tempo. O celular, as redes sociais, elas se colocam como uma barreira dessa comunicação familiar. Parece que se você quer falar com outro, você tem que quase mandar pelo Facebook um convite, pelo Instagram um direct, alguma coisa para ver se a pessoa te dá atenção. As famílias da atualidade têm sido as famílias que têm cooptado o seu tempo, porque muitas vezes falta sabedoria desse ter tempo, de ter tempo para o outro. Os filhos, e a gente chega como uma questão muito típica, né? Pensa aí, a gente chega no restaurante hoje em dia. Muitos, a primeira coisa que você chega na porta do restaurante,
você já não vê mais o cardápio, você vê assim, nesse lugar tem Wi-Fi. E se não tiver, alguns vão dizer assim, mas como pode não ter Wi-Fi? Tem Wi-Fi nesse restaurante? E aí a gente senta, enquanto tá esperando, tá ali, ó, e a gente não tem tempo de ter tempo com o outro. Então não existe família ideal ou um modelo pré-determinado, mas existe famílias abençoadamente reais, que a sua família, apesar de não ser a família de margarina, apesar de não ser a família do comercial, seja uma família abençoada, funcional, onde haja alegria em estar junto, onde haja alegria em voltar para casa, onde haja alegria. E a gente tem visto a mídia falando que, essa semana eu estava vendo uma reportagem falando como aumentou essa questão divórcio e dificuldade de relacionamento depois da pandemia. Porque saía de manhã, chegava à noite, ficava no celular, se encontrava um pouquinho de tempo na hora de dormir e estava certo, mas agora não. Muitos home office, então estão quase 24 horas em casa, o tempo. E aí, nessa questão, vai aparecendo as dificuldades de relacionamento, vai aparecendo as dificuldades de comunicação, vai aparecendo o falar, vai aparecendo a grosseria, vai aparecendo a falta de paciência, mas em nome de Jesus, que a sua família seja uma família abençoada, com dificuldades, porque todas passam, mas que seja uma família onde haja vínculos familiares fortes. E dentro desse contexto, a gente precisa lembrar, né, do que diz Efésios, capítulo 5, de 25 a 27. Eu não vou abrir aqui especificamente, mas o que vai dizer? Olha, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, né? Então, a gente precisa entender que o amor deve ser a base da família. E aí o marido, amando a esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E as mulheres não sendo goteira, porque Provérbio vai dizer que é melhor, né, morar numa casa com goteira do que com a mulher rixosa, aquela que fica falando todo dia, sabe? Como goteira na cabeça. A família é um projeto de Deus. Família foi feita para ser uma bênção. Tenha sabedoria, mulher. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que a gente seja uma mulher sábia, que edifique a sua casa. E aí também, como consequência dessa ruptura dos vínculos familiares, que a revista vai trazer ali, a gente precisa pensar um pouco nessa questão de que, como estão os nossos vínculos familiares? Como está a nossa comunicação? Como está o nosso querer estar junto? Será que a sua casa é o melhor lugar para você estar? Ou está incomodando esse tempo? E aí tem uma questão que a gente fala, são os 4 As, que são a base de se estabelecer um vínculo familiar. Né? Érica, na minha casa teve ruptura de vínculo. Não é muito legal, tá lá, a gente está meio no conflito. Como a gente pode trazer, né, essa questão desse vínculo familiar, ter esse elo? E aí a gente trabalha com os 4 As. O primeiro A que a gente pode estabelecer como a gente ter novamente esse vínculo, esse elo, é o A da atenção. É o primeiro A. Se a gente quer estabelecer vínculo com o outro, a gente precisa dar atenção. A gente precisa ter tempo para o outro. A gente precisa, e aí na sociedade pós-moderna, a atenção é algo raro, né? Você parar para ouvir o outro e dizer assim, fala que eu te escuto, né? Eu não estou só aqui, eu estou aqui para te dar atenção. O que você está sofrendo? O que está passando com você? Você está diferente. Você está diferente. O que está acontecendo? Será que alguém do lado de fora vai ter que dizer para você que alguém da sua casa está diferente porque você não percebeu? A gente precisa, como primeiro aspecto desse A, atenção. Eu preciso ter tempo com o outro. Eu preciso te ouvir. E às vezes a gente, como mulher, fala muito, né? Fala, repete, tal. Mas, maridos, atenção. Atenção. Mulheres, atenção. Como segundo A,
para a gente começar a ter essa questão dos vínculos familiares estabelecidos, a aceitação. O outro não é aquilo que eu planejo, o outro é o outro. E o outro pode ter aspectos emocionais, psíquicos, sociais, que Deus não é essa pessoa que eu pensei. E será que eu vou ter condições de mudar o outro? Ou eu preciso aceitar que o outro não é o que eu pensei no meu sonho dourado, o que eu planejei? O outro tem dificuldades, debilidades que às vezes incomoda. Mas eu preciso dialogar, conversar, conviver. E aí não dá para sempre ficar jogando na cara a fragilidade e a debilidade. Mas você se lembra naquele tempo, no ano 2004, que você fez aquilo que eu não gostei? E aí você está no ano 2020. Mas você se lembra lá no aniversário de fulana, em 2016, que aconteceu? Não esqueci não, hein? A gente precisa exercitar a aceitação do outro. E orar para aquilo que incomoda. Orar. O dono da obra tem um manual. Ele é completamente poderoso para transformar vidas. Deus pode transformar a nossa casa, a nossa família, num lugar de vínculos fortes pelo poder dele. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. E como terceiro A para essa questão dos vínculos familiares, né, fortalecidos no Senhor, é a afetividade. A nossa casa precisa ser um lugar de afeto. A nossa casa precisa ser um lugar de acolhimento. A nossa casa precisa ser um lugar onde a gente tem tranquilidade de ser quem é. Porque há amor, a graça. O amor cobre multidão de pecados. O amor é o que faz ir além. O amor é o que faz caminhar mais uma milha. O amor é quem vai fazer, sabe? A gente, ir além. É só o amor. É só o amor. A nossa casa precisa ser uma casa de afetividade, lugar de afeto, lugar de graça, lugar de acolhimento. Cuidado com as palavras que você tem falado na sua casa, para os membros da sua família. Cuidado. E como último A, desses 4 A's que a gente pode fazer para como acontece nesse quarto aspecto aqui da lição, para os nossos vínculos familiares ser estabelecido, é o de alegria. E essa alegria perpassa não pela ausência de dificuldade, mas essa alegria de estar junto. Sabe? Aquela alegria de fazer nada junto, aquela alegria de estar em casa, de estar fazendo uma coisa, estar fazendo outra. Vem cá. A nossa casa tem que ser um lugar onde você se sinta alegre, onde você se sinta bem. Que o Senhor restaure a atenção, a aceitação, a afetividade e a alegria na sua casa. Porque a família, ela é um projeto de Deus. E aí, já entrando pela conclusão, eu quero deixar para você aí a questão de 8 pilares, que eu vou falar de maneira bem rápida. 8 pilares que podem fortalecer e sustentar a nossa família, como vai dizer aí já no finalzinho da lição, né, que a família é a célula mãe da sociedade, né, e a gente em sociologia vai falar como célula máter da sociedade. Então, por essa razão, quando ela está fundamentada em Cristo, todos os seus membros se desenvolvem como indivíduos sadios e toda a sociedade ganha com isso. E aí na conclusão vai dizer assim, sabemos que Deus tem um cuidado especial com a família e que o diabo quer destruí-la. Por isso, precisamos estar atentos, alertas, vigilantes em relação às investidas satânicas, às nossas vontades carnais e aos apelos mundanos, para que não caiamos em pecado. Então, como primeiro pilar, para que a sua família seja uma família que funcione, ou que
busque funcionar de acordo com aquilo que Deus criou, é o pilar da consagração. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas famílias que buscam muita coisa, mas como base principal, nós devemos buscar a nossa família como sustentáculo, como pilar, consagração. Que a nossa família, enquanto projeto de Deus, seja uma família onde a gente busque o Senhor. E aí, de repente, você diz, Érica, mas meu esposo não é convertido, mas você pode ser canal de bênção para sua casa. Que o Senhor possa trabalhar na sua família, através da sua vida, de uma vida de consagração e busca ao Senhor em prol da sua casa. Segundo pilar, sustentáculo, para que a nossa família seja uma família que tenha vínculos fortalecidos e que funcione de acordo com aquilo que Deus quer, é a questão da convicção de propósito, convicção de aliança. Ninguém te obrigou a casar, ninguém te obrigou a construir uma família. Você, e eu creio assim, por livre e espontânea vontade, se enredou em laços de amor com seu cônjuge. Então, tenha convicção de propósito. Que está junto, quer estar junto, permaneça unido nessa aliança. No que diz respeito a essa questão da convicção de propósito, significa o quê? Dedicação familiar. Querer e se esforçar para ser melhor para o outro. E essa devoção familiar, e quando eu digo devoção familiar, essa questão mesmo de ser alguém assim, olha, eu tô aqui, eu me devoto, eu me entrego para essa causa, para que a gente seja feliz enquanto família. Terceiro pilar dessa conjectura, compromisso. Então, a nossa família, para que ela seja uma família que esteja de acordo com os planos de Deus, ela precisa ser uma família de consagração, ela precisa ser uma família de aliança, convicção de propósitos e uma família de compromisso, porque que compromisso é esse? Caminhar junto apesar das adversidades. Olha, eu tô aqui. O negócio tá bom, eu tô aqui. Tá na bonança, eu tô aqui. Tá na dificuldade, eu tô aqui. Tá na escassez, eu tô aqui, porque nós temos um compromisso de caminhar junto. O quarto pilar, para que as famílias tenham essa questão muito bem estabelecida dos propósitos, enquanto plano e projeto de Deus, é o pilar da comunicação. A gente deve aprender a discutir sem discutir. Parece pleonasmo, né? Discutir sem discutir? Mas que coisa é essa? A gente precisa aprender a colocar ideias sem ser agressivo, sem querer vencer na voz. A gente precisa aprender a colocar ideias sem ser grosseiro, sem ofender, sem magoar. A gente precisa ter esse pilar da comunicação, porque a gente deve aprender a discordar sem se zangar. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma questão diferente de você, eu posso ter uma visão diferente do esposo, diferente do filho, mas o que eu não posso é deixar que isso traga para dentro do meu lar a discórdia, a dissensão, a facção. Então, o pilar da comunicação, ele vem aí como um dos, até agora, como 4 pilares para que a sua família funcione enquanto projeto de Deus. Quinto pilar, tempo junto. Se a minha família, se eu quero estar junto com a minha família, se eu quero ter vínculos fortalecidos, se eu quero funcionar de acordo com aquilo que Deus planejou para minha família, eu preciso gastar tempo junto, me doar no tempo. Eu preciso entender o outro como prioridade. Tempo junto gera conhecimento, e conhecimento gera compreensão de atitudes, de comportamento. Por que fulano está agindo daquela forma? Né? Porque isso tem acontecido com ele. Muitas pessoas estão dentro da própria casa, mas são estranhos. Então, nós precisamos ter tempo junto. A minha família precisa ser minha prioridade. Então, eu preciso, às vezes, largar um pouco para ter prioridade. Eu tenho tempo para aquilo que eu priorizo. Eu tenho tempo para aquilo que eu dou importância. A gente precisa ter tempo junto. Como sexto pilar, fidelidade. Pilar da família, fidelidade real e virtual, presencial e à distância.
E aí eu não quero trabalhar só fidelidade como da questão mesmo de ser infiel, de ter o outro. Isso também é um aspecto. Vivemos uma família monogâmica. Mas o que eu estou dizendo aqui, essa fidelidade perpassa por muitos aspectos. Essa fidelidade perpassa por eu não expor o outro, por eu não expor a fragilidade do outro. Ah, tá falando isso porque você não conhece. Lá em casa é o ó. É você colocar o outro na ausência dele. Essa fidelidade, ela perpassa e ela vai muito além do que só a traição carnal. Ela perpassa por uma questão moral, de ética. Eu não exponho o outro, eu não exponho a fragilidade do meu cônjuge no meio das pessoas, eu não fragilizo a imagem dele para o outro. Olha, tem muito defeito, mas para o lado de fora, não tem não. Eu posso falar mal, mas ninguém pode falar. Porque senão, mexeu com tudo. Tem que ser assim, tem que estar fechado. Tem que ser um ambiente de mútuo acolhimento e de muita segurança. Olha, na minha frente ou atrás de mim, ou do lado, o que for, ou no real, ou no virtual, ou na internet, ou aqui em casa, estamos juntos, estamos fechados. Fidelidade. Fidelidade em todos os aspectos. 7º pilar. Intimidade. Intimidade não é... E aí eu falo agora enquanto família, enquanto casal, enquanto cônjuge. Intimidade não é moeda de troca. Intimidade é presente de Deus, deve ser vivida e prazerosamente vivenciada. Não é aquele negócio, tá vendo? Ó, não fez o que eu queria, não? Hoje não tem. Não é utilizado o aspecto sexual da intimidade como moeda de troca. Até porque a palavra do Senhor é bem clara, que vai dizer, não vos priveis, a não ser por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração, para que o diabo não venha achar a brecha. Nós precisamos ser íntimos. E trabalhando além dessa questão da intimidade sexual, nós precisamos ser íntimos de conhecer o outro. Precisamos ser íntimos de se abrir, de falar. Às vezes o outro nem sabe por que você está chateado. Você não fala. E aí começa, bate porta, faz uma coisa, faz outra, joga panela, não faz o almoço e não sei o quê, para ver se o outro percebe. Às vezes o outro não percebe. A gente precisa ser íntimo, se expor, se desnudar, não só na questão da sexualidade, mas se desnudar na questão de alma, caminhar junto. O Senhor fez para caminhar junto. O Senhor olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer uma auxiliadora para que seja idônea. Vamos caminhar junto? Como 8º e último pilar, não menos importante, mas numa questão de categorização. Perdão. Para ter vínculos familiares fortalecidos, como diz a lição no aspecto pato, precisa ter perdão. Precisa ter humildade e empatia. E aí, quando eu digo de perdão, eu não estou dizendo de amnésia. Porque às vezes a gente lembra. Pô, fulano fez aquilo. Mas é lembrar sem doer. Não é esquecer. Perdoar é uma lembrança sem dor. Fulano fez aquilo. Doeu. Vamos caminhar. E aí, pastor Washington Daniel estava conversando comigo ano passado sobre uma questão, a diferença entre desculpa e perdão. Isso para mim foi muito importante. Ele disse assim, desculpa é quando eu acho que eu não errei, mas se doeu no outro, me desculpa. Se é importante para o outro ter o meu reconhecimento que aquilo que eu fiz fragilizou o seu emocional, me desculpa. Não foi por querer. E o perdão é quando eu erro, eu tenho consciência e eu preciso expressar isso. Me perdoa, eu errei. Que as nossas famílias sejam famílias que se desculpem e se perdoem. Que as nossas famílias sejam uma família de consagração, de convicção, de propósito, de compromisso, de comunicação, de tempo junto, de fidelidade, de intimidade, de perdão. Porque Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4 vai dizer que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida.
Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Que o Senhor possa abençoar a sua casa. Que a sua família, enquanto projeto de Deus, seja uma família fundamentada em Cristo. E aí, toda a sociedade vai ganhar com isso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o sangue do Cordeiro, nesse tempo de peste e calamidade, esteja nos umbrais da sua porta. E que você seja uma família abençoada e guardada por Deus. Senhor, abençoe a sua casa. Amém. Vamos orar? Eu te convido a orar comigo. E logo depois eu passo a palavra para a Aline. Senhor, eu quero, nessa hora, te agradecer por essa oportunidade de conversarmos sobre um projeto lindo do teu coração. Família. E eu quero, nessa hora, Senhor, colocar diante do Senhor a minha família e de todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, onde essa imagem e essa voz está sendo audível, que o Senhor possa abençoar essa casa, essa família. Nós te convidamos, ó Santo Deus, esteja na nossa casa, fique à vontade, Senhor, que a nossa casa seja um lugar onde o Senhor entre, faça morada, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E que, em nome de Jesus, cada família representada pelas pessoas que me veem e que me ouvem, sejam abençoadas pelo Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, não abrimos mão da Tua presença. E para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Se descemos ao mais profundo abismo, o Senhor está. Se subimos aos céus, não queremos nos ausentar. Para onde nos esconderemos da Tua face? E nem queremos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Abençoa as nossas casas, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Veja o que encontrei. Que o Senhor abençoe a sua casa. Amém? Passa a palavra para mim. Louvamos a Deus, né, pela palavra. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Érica. Muito obrigada, irmã, por estar sempre disponível, né, quando a gente pede, quando a gente precisa. Muito obrigada, foi uma palavra abençoadora. Que possamos ser, né, famílias abençoadas, que o nosso lar possa ser um lar de refúgio, né? Que os nossos familiares sintam vontade de voltar para casa, né? Que possamos ser assim, que Deus possa estar no controle do nosso lar, da nossa família, que Deus possa ser o centro de tudo, né? Muito obrigada a todos, né, que estiveram presentes na live. E eu pedi ao pastor para que ele aparecesse no final, que hoje ele está completando mais um ano de vida, né? Parabéns, pastor, Deus abençoe. Obrigado. Que o Senhor possa assim, né, continue abençoando a vida do pastor, que ele tem sido bênção em nossas vidas, né, na nossa igreja, e que assim multiplique os dias de vida dele, né, assim, sempre na presença do Senhor. E como a irmã já orou, eu gostaria de pedir mais uma vez, né, no final, que a irmã estivesse orando pela vida do pastor, da sua família, né, sua esposa, seus filhos, que o Senhor continue abençoando essa família, né, este lar. Muito obrigada a todos, né, muito obrigada, Érica, mais uma vez, que o Senhor possa também estar, assim, cada dia mais abençoando você, o seu lar, a sua família, e foi bênção, foi uma bênção mesmo no estudo, Deus falou profundamente aos nossos corações, que Deus continue abençoando. Amém. Então, vamos estar orando, né, pela vida do pastor? Amém. Senhor, obrigada pelo teu servo. Obrigada, Senhor, que o Senhor o tem sustentado, abençoado, e o Senhor tem o colocado, Senhor, como bênção, Senhor, nessa igreja do Jardim Cruzeiro, como bênção na vida daqueles que têm a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo e serem abençoados pela instrumentalidade do Senhor através da vida dele. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o cubra nas tuas asas de amor, de abrigo, de cuidado. Que nunca falte óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Amém. Que haja saúde, que haja graça, que haja saúde física, emocional e espiritual. Que em nome de Jesus ele seja um homem segundo o seu coração. E que toda a sua casa seja abençoada pela instrumentalidade do Senhor através da vida dele. Nós queremos profetizar toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo. E te agradecemos, porque até aqui o Senhor o tem abençoado. E sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Receba a nossa gratidão pela vida do teu filho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Muito obrigado, então, à auxiliadora feminina, né, pelo trabalho de hoje, né, na quarta-feira. Né, e tem muita gente aqui mandando um abraço, né, para a dona Érica, né, mandando saudações. Né, muita gente aqui mesmo, né? Gil, Helenice, muita gente aqui, né, mandando, né, que Deus abençoe. Amém. A Vânia Lopes, né? Você conhece a Vânia? A Vânia Lopes. Vânia deve ser minha tia do Rio. Vânia Lopes. Não, essa não. Mandando aí abraços, né? Muito obrigado, né, pela presença. Muito obrigado aí a Aline, né, pela disponibilidade. Né? Vamos continuar aí, né, estudando Amém. A palavra de Deus. Amém. Eu quero comunicar a todos que esta preleção, essa palestra, ela vai estar disponibilizada na página YouTube da igreja. Então, você pode acessar novamente daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos baixar e colocar no YouTube para que você possa revisar, né? Rever novamente, né, esta palestra. E gosto de pedir aos pais que conversem com seus filhos, porque todos eles que têm celular têm YouTube. Então, eles podem se inscrever, porque nós precisamos, né, de inscrições para que eu possa liberar a projeção ao vivo no YouTube da igreja. Então, não é só você que pega seu celularzinho, mas pega seus filhos, todo mundo tem YouTube, né? Todo mundo tem no seu celularzinho. Então, ele pode acessar a página da igreja, IECD Jardim Cruzeiro, e ele sabe, vai lá e só clicar lá e inscrever, é muito simples, e assim nós vamos ter, né, inscrições suficientes para usar de forma plena, né, YouTube, né, da igreja. Então, por favor, os pais, conversem com seus meninos, seus filhos, para que todos eles possam se inscrever ali, né, na página da igreja. Amanhã, nós teremos aqui o missionário Marcelo Dantas. Ele é missionário lá em Macapá, no Amapá. É um missionário nosso lá em Macapá, né, no estado do Amapá. E lá do outro lado do Brasil, ele vai estar aqui nos trazendo a palavra, né, o Marcelo Dantas. Então, vamos entrar aí amanhã no mesmo horário e assistirmos esta programação. Amém? E domingo, Amém. Né, nós teremos aqui 9 horas nosso estudo bíblico, onde nós estamos estudando bibliologia, né, segunda lição, e às 10 horas o Ministério Infantil Gênesis, né, presente, e às 19h30 nossa live aí no culto, aqui no templo da igreja, 19h30. Amém, amados? Amém. Muito obrigado, então, né, a professora Érica, pela disposição. Muito obrigado, Aline, auxiliadora feminina. E amanhã a gente volta aqui, né, nessas nossas atividades. Amém? Muito obrigado Amém. a todas as famílias que acompanharam aí essa atividade de hoje. E vamos continuar juntos. Inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, aí mesmo na página do Facebook, está o link. Então, você vai encontrar o link aí na página da IECD Jardim Cruzeiro, também da minha página, do MIG, tem o link, né, aí do YouTube. É só você clicar aí no link aí na página do Facebook, que já vai abrir. E lá em cima você vai ver inscrever. Aí você clica lá e pronto, é só isso. Já está inscrito. Faça isso, né, e vai nos ajudar, então. Muito obrigado. Eu não sei se a Aline tem alguma outra informação. Não. É isso aí. Então, muito obrigado. Então, amanhã a gente volta aqui. Deus abençoe a todos.